Meu nome é Aline, todo mundo aqui me conhece, logicamente. Venho apresentar hoje para vocês, fruto de um trabalho que eu acho bastante emocionado, tá? Porque assim, a gente sabe que chegar até aqui na faculdade não é fácil. Diante de tanta luta que eu passei aqui na minha vida, tá? Mas eu estou aqui para mostrar para vocês que quando a gente quer e a gente luta, a gente vence, né? Eu venho trazer, escolhi o meu tema vai ser a efetivação da lei Maria da Penha e a violência contra a mulher. Pode passar. Eu quis escolher esse tema assim, porque em nosso cotidiano, gente, a gente tem visto assim, histórias assim comoventes, né, da violência contra a mulher. E o intuito realmente de eu ter escolhido esse tema, porque assim, eu não conhecia a lei ao fundo, eu sabia que existia a lei Maria da Penha, mas não sabia da atual história da mesma. E coloquei aqui para vocês uma frase de Jean Falstaff, que essa frase assim, eu trouxe comigo, vou levar para o resto dos meus dias. Eu me comovi muito, porque assim, eu nunca passei, nunca vivenciei a violência contra a mulher, violência doméstica. Mas assim, pessoas próximas a mim já vivenciaram, e assim, eu comovi. A partir do momento quando a gente conhece pessoas que vivenciam isso, a gente se comove. A frase dele diz assim: a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, ela é sempre uma derrota. Então assim, a violência ela pode ser em qualquer aspecto, seja ela violência física, violência psicológica, violência moral e assédio moral, que a gente sabe que existe, e a violência física, que é a mais atual que a gente vê. Então, qualquer forma de violência, qualquer tipo de violência que a pessoa venha passar por ela, venceu uma derrota. A minha introdução. O interesse por essa temática, gente, veio surgir para mim pelo aumento crescente de mulheres vítimas de violência no Brasil, onde eu tive como foco o principal fazer um estudo mais aprofundado sobre a efetivação da lei e como a mesma pode intervir na vida das mulheres vitimadas. Conhecer também a sua real história com mais precisão. O meu tema baseou-se principalmente em três principais aspectos: na sua origem, né, como foi que se deu a lei, porque o nome na própria lei. A apresentação foi focada em três teóricos: Nascimento, a juíza Andréa Pachá e Daniel Sarmento, que mais na frente eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Então, os três teóricos, eles vieram me propiciar o conhecimento que tratasse tanto sobre a pesquisa social, quanto que versava sobre o tema delimitado, que é a efetivação da Lei Maria da Penha. A tão chamada lei, a lei número de 11.340, que foi sancionada em 7 de agosto, por nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pode passar. Os meus objetivos. Como objetivo geral, eu venho ressaltar a importância da socialização da lei Maria da Penha como mecanismo de garantia do direito da mulher. Porque assim, antigamente, antes de existir a lei, a mulher não tinha direito, não tinha aquele direito voltado para a violência doméstica e familiar. Então, no meu objetivo, eu vou trazer isso. No específico, eu venho avaliar a violência de gênero, tanto vivenciada pelo homem quanto pela mulher, determinar a política social para a mulher. Tem outro ponto: distinguir os mecanismos inovadores da Lei Maria da Penha como forma de garantir o direito da mulher. Resolver sobre a importância da socialização da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, onde eu vim trazer, eu resolvi colocar esse como ponto específico, porque assim, muitas pessoas, infelizmente, né, é uma pena não ter assim, outras pessoas de fora, público de fora para estar assistindo, até mesmo pessoas que vivenciaram sobre tal tema, porque assim, muitas pessoas que realmente vivenciam aquela violência doméstica não conhecem a fundo a lei, sabem que a lei existe. Como eu falei para vocês, a
na garantia do direito da mulher. Como é que o assistente social ele pode intervir frente a essa demanda? Pode passar. Na metodologia, foi utilizado o método indutivo do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica. Também foi realizada uma revisão bibliográfica, a partir da qual foram selecionados alguns autores que retratassem sobre tal tema ora abordado, que é a Lei Maria da Penha. A minha monografia está dividida em 3 capítulos, sendo o primeiro abordando a origem da lei, dando ênfase na propriadora da mesma. Também apresentou alguns conceitos relacionados à violência de gênero, que é como eu falei para vocês, de homem e mulher. No segundo capítulo, eu venho abordar os principais aspectos da lei Maria da Penha, objetivando assim uma abrangência sobre os principais tipos de violência de que são vítimas as mulheres no Brasil. E no terceiro capítulo, eu venho abordar essa atividade sobre a Lei Maria da Penha e venho mostrar também alguns demonstrativos em gráficos. Eu não trouxe no slide uma pena, porque assim, só é apenas 15 minutos, né? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês. No meu desenvolvimento, de primeiro, no meu primeiro capítulo, eu venho focar bastante na origem da Lei Maria da Penha, que assim, conta a história verídica de uma mulher que, em 1983, uma mulher casada, né, ela sendo biofarmacêutica, mãe de 3 filhas, e tinha o esposo dela, que no caso chamava Marcos Antônio Heredita. Marcos, ele era professor universitário, que me chamou assim bastante atenção. E muitas das vezes a gente acha que a violência só acontece no campo assim, de classe baixa, né? E o que eu pude ver assim é que realmente o caso de Maria da Penha era uma mulher de dentro da sociedade, né? Conhecida dentro da sociedade, diante daquele fato, ela tinha medo, ela conviveu 3 anos com o marido. Dentre esses 3 anos, ele tinha um ciúme muito doentio em cima dela e tentou contra a vida dela por 2 vezes. Sendo que na primeira vez ele atirou nela, deixando ela a mesma paraplégica, e além de ele achava pouco que tinha feito com ela, ela se calou, não disse nada, tentou pela segunda vez eletrocutá-la com arma de fogo. Daí então, para desespero dela, eu acho que ela veio se comover a partir daí, viu até que ponto o marido dela chegou, e aí ela criou coragem e denunciou. Então é graças a ela que existe a lei, porque antigamente, antes de existir a lei, a gente sabia que assim, quando a mulher denunciava o marido, a própria levava a intimação para o mesmo, né? Se arriscando novamente, não tinha um oficial de justiça para entregar aquela intimação, muitas das vezes se pagava em cesta básica, que foi o caso do próprio marido do esposo de Maria da Penha. A lei veio ser funcionada no dia 7 de agosto de 2006, recentemente, apenas 6 anos. Veio ter várias mudanças. Então, assim, ela, a partir do momento que ela denunciou o marido, passaram-se 19 anos para poder ele pagar pelo que ele fez. Só que aí a lei não tinha ainda entrado em vigor. O que foi que aconteceu? Ele chegou a ser preso durante 2 anos, e aí depois, por ele conseguir recursos jurídicos, ele saiu. Acho que pelo fato dele ser da sociedade, né? Então, por ser professor universitário, aí ele pagou a fiança, onde seria a multa no caso, então ele pagou a multa e pagava para ela a cesta básica. Agora vocês me digam, num caso desse, né, uma pessoa vivenciar ali a violência contra a mulher, apanhar, bater, ele cometer esse ato criminalista que ele fez com ela e ainda chegar a pessoa. Aí então, com a ajuda de algumas ONGs, Maria da Penha entrou com uma ação contra o Brasil. Porque assim, os internacionais, eles fizeram assim, achavam que o Brasil realmente tinha feito pouco caso com a história de Maria da Penha. Então jogaram um processo no Brasil, contra o Brasil. Foi aí que, graças a Maria da Penha, em 7 de agosto a lei chegou a ser sancionada por Luiz Inácio Lula da Silva, e no dia 22 de setembro entrou em vigor, sendo preso o primeiro homem no Rio de Janeiro, onde ele, após tentar estrangular a esposa, ele foi preso. Então a lei, ela veio, pode passar também, para poder impedir que maridos batam nas suas esposas, né?
gente sabe que a lei existe, mas ela não é tratada ao pé da lei, né? Pode passar. No meu capítulo 2, eu venho trazer os aspectos da lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, onde os aspectos gerais eu coloquei um pedacinho da fala que diz assim, que a violência contra a mulher no âmbito doméstico ela encontra-se diretamente relacionada ao tema dos direitos humanos. Desde o início da entrada em vigor da Lei 11.340, o mundo jurídico tem vivenciado os profundos reflexos advindos de sua aplicação em nosso contexto social. Então, assim, a partir do momento que a lei tem que ser um aparato, né, para o que diz respeito aos direitos da mulher, não tem problema, né? Vem trazer realmente a importância da lei, né? Porque a partir do momento que a lei veio surgir, veio dar segurança à mulher e constantemente a gente está vendo que, mesmo não indo ao pé da letra, ela está sendo adquirida e vivenciada. No meu capítulo 2, eu trago alguns autores, eu vou mostrar para vocês, eu não vou ler todos, eu só vou frisar aqui e falar um pouco de Daniel Sarmento, que eu achei assim um ator fantástico. Eu, por ser mulher, não venho defender só os direitos, né, realmente da mulher, onde Daniel Sarmento, ele cita eu ponho no meu TCC, ele cita um artigo da Constituição Federal, no 5º artigo da Constituição Federal, que diz que todos nós somos iguais perante a sociedade. Então, assim, independente da nossa cor, da nossa etnia, do sexo, homem e mulher são iguais perante a justiça. Então, ele fala assim, que a pessoa é, sim, paradigma avaliativo da ação do poder público e um dos elementos imprescindíveis de atuação do Estado brasileiro. De outros dias, a própria Constituição Federal põe em situação de igualdade o homem e a mulher, de forma que, a fim de assegurar essa igualdade formal, instrumentaliza meios para garantir a igualdade material, assegurando por conseguinte a dignidade da pessoa humana, independentemente do seu sexo. Entretanto, o termo violência contra a mulher é incompleto, pois separa a violência contra as mulheres dos demais. Então, ele acha assim, que a lei, ela não deve ser voltada apenas para a mulher. E é tanto que quando a lei começou, quando a lei surgiu, realmente foi em homenagem a Maria da Penha, veio direcionada para a mulher. Mas hoje, ela consta, a lei tem 46 artigos, e ela não abrange mais só a mulher. Ela abrange várias outras coisas. Pode passar. No capítulo 3, eu venho falar assim, sobre a violência doméstica, que diz assim, que é um problema universal que atinge milhares de pessoas em grande número de vezes de forma silenciosa e dissimuladamente. Trata-se de um ponto que acomete ambos os sexos e não costuma obedecer nenhum nível social, econômico, religioso ou cultural específico. Há milhares de mulheres que sofrem de alguma forma de violência nas mãos de seus maridos e namorados em cada ano. São muito poucas que denunciam alguém, um amigo, um familiar, um vizinho ou até mesmo a polícia. As vítimas da violência doméstica provêm de vários estilos de vida, culturas, grupos, várias idades e de todas as religiões. Pode passar. Aí eu trouxe para vocês uma figura, né, de uma mulher assim, onde mostra a busca tardia, entre aspas, que impede que as vítimas tenham acesso aos métodos mais eficazes para evitar a violência contra a mulher. Então, assim, Maria da Penha, ela foi assim, fantástica, porque foi através dela que nós temos a lei hoje. Se a lei existe, é graças a ela. Né? Pode passar. E as minhas considerações finais. Eu venho, assim, de fato, me questionar e concluir, assim, um trabalho, me perguntar se realmente a lei, ela está cumprindo, será que a lei está cumprindo o papel diante da sociedade? Ou se foi só uma lei mais editada para agradar a população, que ficou apenas comovida com a história de uma mulher que apanhava seu marido e acabou ficando paraplégica. Hoje, existem leis para lutar por essas desigualdades, colocando homens e mulheres frente a frente e não como seres superiores.
Porque antigamente a mulher era vista como sexo frágil, que não tinha assim espaço diante da sociedade, e a gente vê que isso hoje acontece diferente. A mulher, cada dia, ela está conquistando o espaço dela dentro da sociedade, né? Podemos contar com os juizados de violência doméstica e familiar e com a Lei Maria da Penha, que luta contra a violência contra a mulher. São medidas criadas para punir, prevenir e erradicar qualquer tipo de violência contra a mulher. A dificuldade maior que tive na realização do meu estudo foi em relação a alguns pontos negativos e positivos que a lei vem trazendo. Porque, assim, alguns atores dizem, eles fazem controvérsias. Alguns dos autores acham que defendem que realmente a lei cumpre seu papel diante da sociedade ao pé da lei. Mas a gente sabe no mundo que a gente vive hoje que a lei existe, mas infelizmente ela não é ao pé da lei, né? E assim sendo, a continuidade do atual estudo é que eu, como futura assistente social, profissional de assistente social, eu atuando na área, estarei dando suporte a essas mulheres vítimas da agressão, ajudando as mesmas a terem seus direitos garantidos em lei. Lembrando assim a vocês que às vezes, muitas vezes, a gente acha que o papel assistente social, ele não chega a trabalhar sozinho. A gente faz um papel interdisciplinar, né? No caso, assim, como vamos supor que dá um evento que a mulher já tenha vivenciado a violência contra a mulher, ela vai ser encaminhada para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, e lá a assistente social vai trabalhar juntamente com a psicóloga e demais colegas de trabalho para poder ver, né, como é que está a autoestima dessa pessoa, porque uma mulher que realmente apanha, que ela sofre agressão contra o marido, a autoestima dessa pessoa vai estar lá embaixo. Então, eu espero que vocês tenham absorvido assim um pouco, e eu vou dizer para vocês. Eu queria poder falar mais, mas eu não sei qual é. Muito obrigada pela atenção. Colega contemporânea. Só para uma coisa que eu acho que você deixou de falar nas considerações finais. Se alguém quiser dar continuidade ao seu trabalho, qual seria a indicação? Onde poderia ser melhor aprofundado? Qual segmento você indicaria? Eu frisaria bastante a questão da lei, né? Para trazer, assim, realmente que a lei venha a ser seguida ao pé da letra. Porque a gente sabe que hoje em dia a lei, a gente tem uma parte dela, mas ela, assim, ela não é vivida ao pé da letra, né? Ela é basicamente teórica. Teórica. Alguém mais está fazendo alguma pergunta? Não é pergunta não, para que pergunta? Tá ótima. Não, tá bom, só teve uma coisa assim que na hora que você colocou eu fiquei sem entender direito. Na hora teve uma colocação que você colocou que ela entrou na justiça contra o Brasil. Isso, chegou foi a própria Maria da Penha contra, no caso, a Justiça Federal. Isso, aqui diz assim, ó, para a reforma de Maria da Penha, a notícia repercutiu todo o país. E o tempo pela justiça, pelo direito internacional e o Comitê Latino-Americano, que é o CADEI, eles entraram juntamente com o Brasil, porque foram 19 anos após a luta, né? Foi uma luta, e até hoje está sendo, né? Contra a lei. Mas assim, de imediato, para que eu possa finalizar assim, a gente tem a lei, realmente ela não é vivida ao pé da letra, mas é um passo bastante importante, né? Pelo menos já está escrita, está no papel. Cabe a gente estar tentando assegurar e garantir essa lei, né? Não, a lei. Ah, não.